Como é que foi a tua história da tua conversão? Como é que você saiu disso? A minha conversão foi assim. Meu falecido avô foi embora, partiu. Uhum. E eu fazia tratamento no CAPS, aqui de Brodowski. Uhum. E como eu dei muito trabalho para a polícia, para a justiça, o desembargador lá de Brasília deu uma ordem para mim passar pelo psicólogo toda semana e pelo psiquiatra de 2 em 2 meses. E minha mãe, como sempre lutou comigo, nunca desistiu. Creio eu que toda mãe nunca desiste do seu filho. Uhum. Chegou o ponto que eu já estava no crack, já fazia 7 meses já que o meu falecido avô morreu em novembro. Isso foi em abril. Que a minha mãe foi no CAPS, ela procurou a Fernanda, patrocínio. Uhum. Hoje ela é aqui da igreja? Aqui. Sim, sim. Que trabalhava lá, trabalha ainda, né? E ela sempre viu a luta da minha mãe. A luta constante ali, diária comigo, para mim sair daquela vida. E ela chegou na Fernanda e disse: eu preciso de ajuda pro meu filho e eu não sei o que eu faço mais com ele, já tentei de tudo. Isso 7 meses no crack já? Já fazia 7 meses. Eu tava totalmente transtornado, totalmente ali. Só ficava ali, nada mais, nem dentro de casa eu queria ficar mais. Nossa. E ela pediu ajuda para Fernanda. E a Fernanda disse sim. Foram palavras da minha mãe. Ela disse assim: eu sei uma pessoa que pode te ajudar. Uhum. Que foi o senhor. Ela falou assim: foi o pastor Alexandre lá da Metodista, pode ajudar. E até aí ela pegou o número, entregou para minha mãe. Minha mãe falou que ligou pro senhor. Uhum. E daí em diante eu tenho poucas recordações. Pelo que a minha mãe me disse, ela me segurou dentro de casa para mim não sair para rua até que arrumasse uma internação para mim. Acho que mais de uma semana. Eu tive poucas recordações, tenho poucas recordações desse tempo. Eu não lembro de chegar te ver, até porque eu acho que foi o Xande que acabou de levar. Sim, o Xande e o Rubens. Mas como é que você tava nesses dias assim? Você tava totalmente desnorteado. Sim, eu tava totalmente desnorteado. Mas você aceitou numa boa ser internado? Então, eu já tinha outras internações, só que em clínica de recuperação. A clínica, ela é a base de remédio. Vai dopando a pessoa. Tipo, a clínica, ela troca a droga que tem aqui fora, que são ilícitas, com remédio. Drogas lícitas, que são remédio. Então, você fica dopado, drogado. E aí, a minha mãe conseguiu o número do senhor, ligou e tal, conseguiu o número do Xande. Isso é importante falar, só para não perder o raciocínio, não. Você ficou em quantas clínicas? Eu fiquei em 2 clínicas na minha vida. 2 clínicas? Você ficou quanto tempo nessas clínicas? A primeira foi a clínica. Eu tive 4 passagens nessa clínica. 4 vezes. 4 vezes você 3 ficou? vezes ordens judiciais, por ordem da justiça, da juíza. E uma vez eu fui, por minha vontade própria, fiquei um dia só. Aí eu tinha levado coisa errada lá pra dentro, eles pegaram. Ah, entendi. Aí, como era vontade própria, eles não poderiam me segurar lá. Eu vim embora. Nessas 3 vezes, você juntando, deu quanto tempo? Deu uns 2 anos. E resolveu alguma coisa? Nas primeiras, não. Na clínica, não. Olha só. Por quê? O que você acha que hoje... Qual que é a diferença? Porque depois você vai entrar e você vai começar que você foi para uma outra clínica, né? Sim. Que foi onde a gente colocou você lá. Mas qual que é a diferença hoje? É a vida. Eu fui para a comunidade terapêutica em Monte Santo, que o pastor Xande e o pastor Rubens me levou. Lá com o pastor Raul, né? Juntamente com o pastor Raul, o Volpe, lá da cidade de Monte Santo, que ele tem um instituto. O instituto ele foi fundado nos Estados Unidos, chama Desafio Jovem Teen Challenge. Ele tem mais de 130 países. E eu conheci. Eu tive a oportunidade de estar lá com o Raul. E foi lá que eu fui transformado. Você chegou, por exemplo, você já tinha uma bagagem de clínica. Sim. Você chegou lá, você viu algo diferente que te chamou a atenção, falou, peraí, aqui é diferente.
Então, como eu disse sobre meu avô, quando eu comecei nesse meio de envolvimento com droga, meu avô ele sempre me falava que não era um caminho bom para mim seguir. Uhum. Porque ele era um homem, assim, justo, assim. Ele sempre falava firme. Aí eu sempre prometia para ele que um dia ele ia me ver mudado, que ele ia me ver transformado, longe de tudo aquilo que eu me envolvi, longe de tudo aquilo que eu transmiti de uma certa forma mal para eles, que eles se sentiram mal me vendo daquela forma. E eu fui para lá no ano seguinte que ele faleceu. E como eu sempre prometia para ele que eu ia largar a mão disso, eu fui dopado, sim, mas depois de uns certos dias, no terceiro, quarto dia, me veio um choque em mim, de realidade. Para quebrar, para quebrar com a ansiedade, né? É uns remédios que... Sim, são vários. Eu tomava, era 9 tipos de remédio, dava, bem dizer assim, mais de 30 comprimidos por dia. Por ordem do desembargador, né? Dessa outra clínica que eu vim, eu tomava. Só que lá na comunidade eu fui liberto de tudo. Fui liberto das drogas, fui liberto de remédio, fui liberto de tudo. Foi tirando aos poucos. Sim. É um processo lá, começa, entra tomando. Sim. Para não ter a ansiedade de querer fugir, de querer usar a droga, algo do tipo, né? Porque o remédio ele faz isso. Sim. E aí aos poucos foram sendo tirados. Foram. No entanto, quando eu cheguei lá, o pastor Raul, juntamente com o Cristiano, que ele ajudava ali dentro, né? Na organização. Ele falou para mim, você vai parar de usar todos esses remédios aqui dentro. E eu tomei posse daquilo, porque, querendo ou não, você fica aprisionado naquilo também. Você se torna dependente daquilo. Deus nos fez um corpo limpo. Ele nos deu um corpo assim que... você precisa daquilo para se manter, para se estabilizar, para ficar firme. Não. O que nos mantém firme é a palavra dele. É a rocha eterna e inabalável. Quando você se firma na palavra de Deus ali, não tem como você olhar nem para a direita nem para a esquerda. Você só quer ver, almejar Cristo, buscar Cristo. Nosso alvo do prêmio da soberana vocação é Cristo. Hoje tem, por exemplo, de repente quem está em casa está nos assistindo, pode ser um amigo teu, alguém que está enfrentando alguma coisa da situação de... Eu também não consigo, já fui para a clínica, eu saí porque não resolve, a pessoa coloca aquilo na cabeça que eu não vou voltar para lá, né? Qual que é as atividades hoje que tem dentro de uma clínica que fala de Deus? De uma clínica que está ali, mas você vai para ser tratado, que você passou por 4 vezes, né, pela clínica? 5. Foram 4 vezes na clínica e 1 vez na comunidade. E qual que é a diferença? Qual que são as atividades? De repente, quem está nos assistindo aí, você pode estar passando uma mensagem tipo, não, tem jeito sim. Eu passei 5 vezes por uma clínica, eu achei também que não tinha, e Deus fez algo. O que acontece lá na clínica? Então, nas minhas primeiras internações, como é uma clínica, você fica dopado de remédio, não tem atividades. Tem mais atividades assim, mais à tarde. Isso fora da clínica que você ficou, outra clínica. E dentro da clínica, lá onde você ficou? Na comunidade, em Monte Santo? Isso. Tem a laboterapia, tem tudo um cronograma. Você acorda de manhã, você toma café, tem o momento da meditação, tem o momento do discipulado. Isso tudo palavra de Deus. Só a base da palavra. O desafio, todos os núcleos que tem no país inteiro, assim, nas capitais e algumas outras cidades, é só a base da palavra. Isso te chamou a atenção? Você falou, isso é novo para mim. Sim, isso é novo, isso eu quero conhecer. Isso eu quero me aprofundar. E como é que foi os processos aí? Você foi se aprofundando? Lá também, ele chega a tirar o pessoal da clínica, né? De repente, as pessoas ali que estão melhores, estão se recuperando bem, ele leva para a igreja, né? Sim. O tratamento, né, deles, do Desafio Jovem, vai de 9 a 1 ano. Você fica os 9 meses, aí você que decide. O tratamento ali chegou nos 9, acabou. Se você que decide estender para mais 3 meses, 1 ano,
ou você vai embora. Eu mesmo, eu não queria vir embora. Eu lembro. A gente foi fazer uma visita lá e você estava tudo na empolgado. igreja. Vocês estavam mudando, né? Sim. Você já tinha se recuperado, estava indo ajudar o pastor na igreja, né? Com a reforma, ele tinha mudado o templo, né? E você já estava trabalhando ali, ajudando ele, meio como um obreiro mesmo, né? Sim, eu e um irmão daqui de Brodowski, o Lucas, juntamente com o Adalto, juntamente com o Tiago, a gente estava ajudando ele ali. No entanto, eu não queria vir embora. E eu tinha um certo receio. E que, assim... Não, eu me envolvi com isso do 13 anos, metade da minha vida. Se eu voltar para lá, eu vou voltar a fazer tudo aquilo de novo. Tem aquele medo também? Mais o medo, tipo, de encarar a realidade. A realidade, a realidade da onde você vivia. Sim, como o bairro ali onde eu moro, onde eu morei... só tem aquilo, aos nossos olhos, a gente enxerga assim, eu vou pra lá, eu vou começar a ver de novo, eu vou começar a ter envolvimento com as pessoas e eu vou voltar a fazer, eu vou voltar para as velhas práticas. Só que eu aprendi uma coisa nessa outra clínica que eu passei, nas anteriores, que tinha palestra lá de assistente social, os próprios médicos, diretor, davam palestras que eles sempre falavam: se você quer sair dessa vida, você tem que evitar pessoas, lugares e hábitos. Entendi. Tipo, você teve a oportunidade de mudar. Cessou. Você tá sem usar. Então, se você volta pro mesmo local, pra mesma área, pra sociedade ali, você tem que, primeiramente, evitar as pessoas que você andava. Entendi. Evitar os lugares que você ia com aquelas pessoas. E... cortar aqueles hábitos que você tinha nos lugares com as pessoas. Anterior, e eu guardo isso comigo até hoje. Porque hoje eu passo, converso, assim, eu não paro, não fico ali. Porque tantas pessoas que têm envolvimento com isso me falam: não, você mudou de vida. Deus te mudou. Os próprios caras dali falam: você mudou. Você não tem que ficar mais aqui trocando ideia com nós. Você não tem que conversar com a gente. Se você mudou, vai viver a tua vida. E aí você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 10 meses. Você ficou 10 meses? 10 meses. Aí você voltou. Aí eu voltei. E aí, como é que foi isso? Então, nas 2 primeiras semanas, sim, eu tava meio... Não, me recuperei, agora eu vou ficar de boa. Aí o pastor Xande, onde eu faço parte... É importante relatar também, né? Você voltou, mas você voltou com, tipo, uma bagagem, né? Conhecendo a palavra de Deus. Eu ia até te perguntar isso aí, antes da gente entrar nesse ponto. Você chegou a ter experiência com Deus lá dentro da clínica? Tipo assim, experiência sim no momento que a gente tava em oração. Que chega um período lá do teu tratamento que você começa a ajudar dentro da comunidade. Te dá uma responsabilidade a mais. Maior, de querer ajudar as pessoas também. De querer ajudar, estender a mão para quem tá chegando. Tipo, você já se recuperou, você já tem um entendimento sobre a palavra, então você tem que instruir as pessoas que estão chegando. Teve algo na palavra que de repente te confrontou? Porque hoje a psicologia ensina que, por exemplo, a droga, o sexo, né, desordenado, tudo é uma fuga, né, para áreas da nossa vida mal resolvidas. Você identificou dentro de você áreas que estavam mal resolvidas que de repente levaram para droga? Paternidade. A paternidade. Sim. Paternidade. Você acha que esse foi o foco mesmo, o centro de tudo? Sim. Depois que eu consegui me reconciliar com meu pai, parece assim que o mar se abriu. Parece que agora vai. Porque eu sempre falava, quando eu estava naquela vida, sempre falava para minha família, para amigos dele, para amigos meus também, que eu não perdoava, que um dia ele ia ter que vir atrás de mim, pedir perdão, só que foi ao contrário. Entra na defensiva, né? Começa a julgar, né? Aí, só que foi ao contrário. Quando a gente conhece Deus, realmente... É aquele versículo, né? Se o pai não converter o coração dos filhos, os filhos converterão o coração do pai, né? Malaquias 4. Essa questão desse confronto, quando você recebeu da parte de Deus, ele te abriu os teus olhos e te mostrou. Como é que você reagiu de início? Deus te mostrou a respeito da paternidade. Era algo que para você estava em oculto dentro de você? Tipo, pastor, eu vivia coisas que eu não entendia.
Ou isso veio, abriu e mexeu com você? Como é que foi isso? Como é que foi esse primeiro contato? Sim, a gente não pode dar aquilo que a gente não recebe. Uhum. Mas quando a gente reconhece o amor de Deus nas nossas vidas, aquele amor se expande. Aquele amor flui ali no meio, tanto da família, dos amigos, e aonde quer que você vá. Você ficava a tua vida inteira esperando receber do teu pai. E aí você teve que aprender a receber de Deus para dar para o teu pai. Sim, porque a gente aqui na Terra, a gente tem que ser sincero, a gente falha, a gente erra às vezes. Mas Deus não erra. Deus sabe o que faz. E enquanto eu não pedi perdão para ele, como eu sempre falava, não perdoo ele e tal, ele me abandonou, ele fez tudo aquilo comigo. Só que eu tive que chegar até ele e expor aquilo que eu sentia. Depois que eu expus aquilo para ele, parece que o fardo, a carga que estava sobre mim, tipo, ficou leve. Interessante que não é expor atacando, né? Sim. É expor entendendo o lado dele. Sim. Né? E mostrando as nossas, assim, a nossa lepra, né? Aquilo que nos machuca, que tá nos machucando, tá nos deixando doente, né? Que tanto tempo a gente fica com aquilo no coração, né? Nossa alma fica presa naquilo. A questão da paternidade em si. A questão do pai hoje, aqui, ele influencia muito no relacionamento com Deus. Na questão de tipo, eu nunca senti ser cuidado por um pai. A impressão que a gente tem é que parece que Deus está bem longe da gente por essa questão de não receber hoje do pai aqui. Tipo assim, igual eu falei, a gente não pode dar aquilo que a gente não recebe. Mas quando a gente recebe de Deus, a gente entende que as coisas de Deus não foram idealizadas para ser compreendidas, mas para serem aceitas. Quando você aceita aquilo, tem como você transmitir, mostrar a mudança, mostrar a diferença. A gente nunca pode esperar nada terreno. A gente tem que esperar... Algo divino. Algo divino, de Deus. Então, eu de uma certa forma, igual eu falei, eu não perdoava. Só que teve que vir o amor dele sobre a minha vida. Ele teve que derramar o amor dele para que eu mostrasse esse amor. Para que eu enxergasse aquilo que aos meus olhos carnais eram que não tinha, como que eu posso dizer, que não tinha como resolver. Você não tinha revelação da... Sim. No entanto que hoje a gente tem um relacionamento, claro, a gente tem que ter todo dia, a gente tem que estar ali com Deus. E eu já tive experiência com Deus assim, de que eu posso dizer, não, Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro, não tem como você ir contra a palavra de Deus. Eu te perguntei nesse quesito porque eu não conheço meu pai biológico, né? No teu caso, você conhecia. Sim. E de repente você ficava esperando pelo fato de conhecer. Eu não conheço. Eu fui criado por um padrasto. Eu devia ter, acho que 3 para 4 anos, né? Quando ele entrou na minha vida. Tenho outros 4 irmãos que são filho dele mesmo. Só que eu cresci a minha vida inteira, não por maldade. Ele sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, sempre orientou, sempre foi muito amigo, né? Só que a gente vai crescendo vendo a indiferença, não por maldade dele, porque é o próprio filho, você vê que está mais perto, eu tenho um irmão que é mais novo que eu, e aquilo foi crescendo dentro de mim, o fato de, tipo, eu também queria conhecer, saber quem era meu pai biológico, algo do tipo. A impressão que eu tinha a respeito de Deus era de um abandono, pelo fato de eu não conhecer meu pai terreno. E para mim, Deus ele sempre esteve muito longe, por isso que eu te perguntei. Eu falo assim, parece que gera uma influência, né? Sim. E para mim foi muito difícil aprender a lidar com isso quando eu fui pai pela primeira vez, porque eu não tinha recebido para poder dar. E eu tive que receber de Deus para poder, eu tive que aprender a receber de Deus. Eu lembro que chegou um tempo na minha vida que Deus falou assim para mim, para de ficar buscando aceitação naquilo que é terreno. O homem pode falhar com você, mas eu não falho com você, né? Deus ele é perfeito, né? Eu lembro de um filme que eu assisti, eu sempre que eu tô... você que está em casa, de repente, está passando por situações
parecida. A gente está falando aqui, entrando no fato de falar sobre paternidade. Eu lembro de um filme que eu assisti, chama Eu Já Posso Imaginar. E eu assisti esse filme e ele conta a questão de um pai que ele é muito frustrado com a vida por conta do trabalho, se não me engano, ele ficou doente, machucou o braço e tal. A mãe vai embora, o filho é criado por esse pai, e o pai, muito revoltado, fica bêbado, bate no filho, espanca o filho, e ele cresceu com uma revolta muito grande com o pai, né? Eu lembro que quando eles sentam na mesa, assim, eles brigam, o pai quebra o prato na cabeça dele, e quando ele vai ter aquele contato com Deus mesmo, ele se torna um músico, só que tudo que ele canta é vazio dentro dele, porque ele não está resolvido com Deus. E a gente sabe que a gente tem que estar bem com Deus, se resolver com Deus, para isso fluir com autoridade. E eu vou dar um spoiler no filme, mas é muito bom, se você puder assistir, chama Eu Já Posso Imaginar. Mas eu lembro que no final do filme, Deus falou muito forte para mim. Deus falou assim para mim: você sempre perguntou a tua vida inteira, questionando comigo por que eu não permiti de você conhecer teu pai. Mas você já parou para pensar que eu te protegi a vida inteira de você não ter um pai desse jeito? E aquilo gritou dentro de mim, né? Eu eu já estava casado, já era pai, e saindo do cinema, e o Espírito Santo falando comigo. E Deus falou assim para mim: ó, você não parou para pensar que eu te protegi de você não ter um pai que ia te espancar? Isso. Aí eu olhei pelo outro lado, mas isso eu já estava sendo ministrado por Deus, né? Porque é progressivo, né? A paternidade de Deus, ele vai ministrando aos poucos. Depois daquilo resolveu algo dentro de mim. Eu peguei e falei: Deus, o Senhor é o meu pai, eu não tenho que ficar esperando nada terreno. Se um dia eu conhecer e encontrar com ele, possa ser uma oportunidade, de repente, de eu ministrar na vida dele, né? Mas para mim resolveu. Então eu falo assim, a questão da paternidade, ela é bem séria, né? Se a pessoa não se resolver com Deus, existe um vazio dentro dela que ela vai tentar suprir com outras coisas. Com outras coisas, sim. No entanto, quando o meu pai, assim, todas as vezes, assim, ele foi ausente, assim, estando junto, ali, um vínculo ali, direto. Só que todas as vezes que eu precisei, assim, tipo, pra pagar droga, essas coisas, ele sempre esteve ali. Ele era teu socorro. Ele me ajudava. E teve um seminário, o ABA, que fizeram lá na Escola Integral. Pastor Anderson, né? Pastor Anderson, que foi naquele dia que eu tive coragem de ligar pra ele. Isso já depois, só pra gente não... Vamos trazendo a história, né? Isso já depois que você saiu da clínica, já estava aqui. Já estava livre de tudo, já estava congregando na Metodista, estava firmão. Aí você recebeu o impacto dessa revelação numa palavra? Sim, aí o pastor Anderson disse assim, no finalzinho, assim, ele falou assim: se você precisa perdoar o seu pai, se você precisa falar algo pro seu pai, e aquilo mexeu comigo. E eu me lembro que tinha bastante pessoas lá. E somente eu e mais 2 pessoas. Pegou o celular e ligou. E daquele dia pra cá... Você ligou pra falar com ele? Sim, por telefone. Só que depois eu fui na casa dele, comprei um presente pra ele, fui pedir perdão pessoalmente. Jamais. Coisas que você esperava dele, você fez. Hoje eu faço. Entendi. Aí eu levei pra ele, eu tive que pedir perdão pra ele pessoalmente. Ah, legal. Tipo, deu pra ver assim na cara dele que ele ficou sem impactado. Entender. Ele ficou assim, sem entender. Deus é tremendo, né? Sim, tudo que faz, né? Sim. A hora que eu cheguei lá, ele veio e me deu um abraço, assim. Aí fiquei um tempão conversando com ele na sala. E hoje eu converso com ele normal. Voltando naquela questão, como é que foi? A gente falou da questão de você sair da clínica. Quando você saiu da clínica e chegou na cidade, entrou dentro do teu bairro, começou a ver todas as amizades... já de início, eu acredito que os teus amigos já foram olhando pra você e falando, né? Porque eu lembro que você engordou. Vixe! Você engordou, tava diferente. Eu tô magrinho. Mas isso chamou a atenção dos teus amigos? Como é que foi esse convívio? Você sentiu que você estava pronto pra tipo, não, eu tô pronto para poder estar aqui, eu não vou recair, eu tô pronto para ministrar de Deus. Como é que foi esse primeiro contato, essa experiência? Então, a gente tem que passar pelo deserto para que a gente possa ser aprovado, né? Eu passei por inúmeras situações da minha vida
E nessa última foi bem difícil para mim, assim. Foi. Porque quando eu entrei lá, né? Tava na época da pandemia, não podia ter visita. Fui ter visita de 5 para 6 meses. Eu tive 4 visitas só. E foi difícil. Uhum. Só que quando eu voltei, eu fiquei uma semana dentro de casa, sem sair pra rua, porque eu não queria contato com ninguém. Eu não queria voltar. Porque eu recebi aquele amor, eu fui entender sobre o amor de Deus nas nossas vidas, que é o amor que transforma, que restaura, que muda toda a situação, toda a circunstância dessa vida. E foi quando então o Xande passou lá em casa. Ele chegou buzinando, do jeito que ele é, né? Gabriel! Já chegou gritando. Você me abandonou, você me abandonou. Aí desse dia pra cá eu tô firme até hoje. As pessoas assim me veem na rua, uns olham com a cara diferente, com a cara fechada. Agora os outros dá pra ver o sorriso. Que eles veem. Acho que eles vejam a transformação que teve em nós. Uhum. É a questão que, tipo, tem hora que só da pessoa ver, você não precisa nem pregar, né? A pessoa já olha e vê. Eu olho muito aquela passagem quando Jesus, ele repreende os espíritos que estão naquele endemoniado gadareno, né? E ele quer andar com Jesus. Aí Jesus fala assim, ó, fica aí na cidade, fica com a tua família. Ele tinha família. E eu fui perguntando, né? Eu falei assim, Deus, por que Jesus não permitiu dele andar, né? De junto. E eu lembro que o Espírito Santo falou assim para mim, ó, ele seria uma pessoa que todo mundo por conhecer, porque ele andava nu, ele quebrava todas as algemas, ficava nos sepulcros, né? Ele não precisaria nem abrir a boca para poder mostrar o poder de Deus. Porque só dele estar ali, são, né? Já não era mais um doido. E as pessoas vendo a diferença ele com a família dele, todo mundo ia olhar e vai falar assim, ó, nossa, Deus é poderoso, Deus fez alguma coisa. Então tem situações que as pessoas olham pra gente e já vê o poder, né, de Deus na gente sem a gente abrir a boca, né? Sim. No meu serviço mesmo... Eu ia te falar isso aí, como é que foi? Você ficou muito tempo sem trabalhar. Sim. É um desafio voltar a trabalhar? Sempre né? Porque teu corpo tá acostumado a viver na boa. Uhum. Aí, como eu trabalho na carpintaria, um sol brabo o dia inteiro, é um desafio grande demais. Já tem um lado de fazer força e tem um lado que o sol desgasta, porque você ficou o dia inteiro no sol. É água gelada o dia inteiro. Foi difícil no início? Foi. Eu chegava em casa tudo dolorido. Corpo tudo dolorido, as costas, o braço, as pernas travadas. E tua mãe, feliz de ver você trabalhando? Hoje ela tá. Hoje eu vejo, tá estampado assim na cara dela. Como eu disse, a única coisa que ela pergunta assim, ela fala, você não vai pra igreja? Não tem nada na igreja hoje? Ela não é convertida, mas eu creio que Deus vai fazer a obra. Já começou a fazer a obra, né, na família. Somente apenas uma semente que germine, comece a dar frutos. Acho que aquelas pessoas da família vão ver que Jesus é poderoso, é verdadeiro, é vivo. Elas começam a enxergar e falam, não, eu vou também. Eu tô lembrando de uma conversa que a gente teve, que logo você veio e você foi trabalhar para mim, né? Que eu te coloquei para trabalhar ali, fui abrindo a porta, né? Eu lembro de uma conversa que a gente teve da questão de você receber o teu primeiro salário. Você tinha medo de pegar o dinheiro na mão e de repente dar uma recaída? Tinha sim. Eu tô lembrando disso agora. Tinha sim, pastor. E como é que foi isso? Porque é difícil, né? Uma coisa... A pessoa que usa droga, ela não fica com dinheiro na mão. Igual eu, fiquei 13 anos, conheci de tudo. Tinha acabado de chegar aqui na cidade, comecei a trabalhar. A primeira vez que eu recebi, eu deixei o dinheiro com a minha avó. Ah, você deixou pra não... Sim, pra não... Não ter o... Sim, eu deixei uma quantidade assim, e quando eu queria, eu ia lá e pegava. Entendi. Aí, com o passar dos meses, eu fui aprendendo a administrar a cabeça. A cabeça e o dinheiro. O que conduz você é a sua cabeça, né? A sua mente. Uhum. É você que escolhe a bênção ou a maldição, andar nas luzes ou nas trevas, né? Então, é um processo foi um processo mesmo. Bem difícil para mim. Mas hoje eu glorifico o nome do Senhor, pastor, porque é só Ele que muda, é só Ele que transforma. Não há nada melhor do que viver na presença de Deus, não há.